Vai se aproximando a eleição, né, para presidente, governador, senador, deputado estadual, deputado federal, no dia 2, né, de outubro, o primeiro turno das eleições aqui no país. E tem governador que é candidato aí à reeleição, tem político interessado aí no futebol, dirigente, candidato, tem de tudo. E no meio desse rolo todo, gente, tem uma outra situação também que é bem complicada. A concessão do Maracanã. Nós vamos falar sobre isso e também sobre a cada vez mais, digamos assim, óbvia necessidade que o Flamengo está enfrentando de ter que pensar mesmo seriamente na construção do seu estádio. E traremos aqui algumas informações aí apuradas pelos companheiros nesse vídeo que tem o patrocínio do Speech. O Speech é o novo Futebol Manager que você pode baixar acessando o link aqui na descrição do vídeo. No Speech você joga por rodada, você monta o seu time dentro do seu orçamento e mostra os seus conhecimentos de futebol. E agora no Speech você tem a comunidade, a minha comunidade. Sabe o nome da comunidade? Central Sem Apito, isso mesmo, Central Sem Apito. Essa é a minha comunidade no Speech e você pode participar dela acessando o outro link também que está aqui na descrição desse vídeo. Então faça o download do Speech, participe, mostre que você conhece futebol, você pode escalar, por exemplo, o seu time para a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Está aí o meu time, eu já escalei a minha equipe para esse final de semana de Brasileirão. Então, faça como esse cara que você está vendo aí, né? Esse aí sabe escalar um time, né? Você também sabe? Com certeza, então, faça o download do Speech, que é parceiro aqui do youtube.com/Mauro César. Pois então, amigos, hoje, para começo de conversa, cedo, no blog do ótimo repórter Rodrigo Matos, no All Sport, companheiro meu de All Sport, foi publicado mais um texto com informações importantes que envolvem o Maracanã e o seu edital de concessão. Você vai se lembrar, inclusive publicamos vídeos aqui no canal a respeito disso, você pode acessar clicando aqui em cima. Nós já abordamos o assunto algumas vezes aqui no canal, porque o edital de concessão do Maracanã é muito polêmico, com uma série de benesses aí para o governo do estado, é camarote, é cadeira, estacionamento, buffet, enfim, um negócio bizarro, né? E além disso, existem outras cláusulas que envolvem uma clara limitação de poderes de quem assumir a bucha, que é cuidar do Maracanã. É um equipamento caríssimo, um estádio que foi construído para a Copa do Mundo, para um evento da FIFA, não foi preparado de acordo com o perfil do torcedor carioca, do torcedor brasileiro, né? Ele foi feito para aquele evento, então é um estádio que ele tem problemas. Você tem, por exemplo, nos jogos do Flamengo, você não tem um setor de visitantes desenvolvido para receber a torcida visitante, para ter um acesso exclusivo com segurança. E aí você vê nos jogos, como agora na quarta-feira passada contra o São Paulo, o setor superior com a torcida tricolor e o setor inferior todo ele anulado, milhares de cadeiras vazias. Por quê? Porque você não tem como separar ali aquele setor com a torcida do Flamengo. É complicado, é inviável, é perigoso até dependendo da rivalidade entre as torcidas presentes ao estádio. Então, assim, tem uma série de problemas. E quem assumir o Maracanã vai ter a responsabilidade de fazer a sua manutenção, bancar aquela brincadeira, que não é barata, né? E até fazer algumas mudanças. Mas sem plenos poderes, será que faz sentido? Sempre lembrando, eu acho que esse Maracanã não deveria existir. O velho Maracanã já tinha consumido muito dinheiro, mais de 400 milhões em reformas, entre o que aconteceu lá no Mundial de Clubes de 2000 e até os Jogos Pan-Americanos de 2007. Muitas reformas, muito dinheiro foi gasto e demoliram praticamente todo o estádio, né? Ficou só a casca e fizeram esse estádio novo para a Copa do Mundo 2014, custando 1 bilhão e não sei quanto, uma fortuna, dinheiro público. Então ele está lá. Agora que ele está lá, o que faz? Ou o Estado assume aquilo e assume também os custos disso, onerando o contribuinte, ou faz uma concessão para alguém. Para quem? Fluminense e Flamengo são interessados? Que seja. Acho que o Flamengo e o Fluminense têm que assumir o estádio, ter toda a responsabilidade, ter poderes para também fazer dele algo rentável. E, ao mesmo tempo, Fluminense e Flamengo deveriam dar à sociedade algo em troca. É o que eu acho. Como o Botafogo deveria retribuir a sociedade com algo em troca, porque usa um estádio também erguido com dinheiro público, que é o Newton Santos, o Engenhão. Enfim, mas tem que ter plenos poderes. E aí o Maracanã fica numa situação, por esse edital de concessão, que os clubes que assumirem o estádio, quem assumir, é obrigado a ceder para outros clubes por um determinado valor. Aí é complicado. Que foi o episódio agora do Vasco. Acho que o Vasco tem o direito de querer o Maracanã também. Mas aí é complicado quando você tem um período todo de pandemia,
que o Fluminense e o Flamengo, sem público, continuaram jogando lá e bancando o estádio, tirando dinheiro de outros lugares, porque o estádio não gerava receita, não tinha venda de ingresso, e aí o Vasco jogar no São Januário. Aí quando o Maracanã pode receber o público, agora eu quero jogar no Maracanã. Como é que funciona isso? E paga a mesma coisa. É polêmico, é polêmico. Então o Maracanã, cada vez menos, é interessante para quem quiser assumi-lo como, digamos assim, a sua casa, né? Fazendo aí um pagamento mensal de uma taxa que seja condizente de aluguel e assumindo todas as despesas que o Estado gera também, porque para ele ser lucrativo você tem que ter uma boa gestão. E o Rodrigo Matos publicou no seu blog do All Sport, nessa sexta-feira, esse texto: Flamengo vê licitação do Maracanã pior por impor aluguel igual para clubes. Né? Então é muito importante você ver aí, o governo do Estado do Rio de Janeiro alterou as regras da concorrência para a concessão do Maracanã, incluiu a obrigação de todos os clubes terem direito ao mesmo valor de aluguel. O Flamengo, que está interessado na disputa junto com o Fluminense, considerou que a modificação piora as condições para gerir o estádio. Né? E mais adiante, né, o Rodrigo destaca aqui que o Flamengo vê bastante interferência do Estado nas condições postas pelo governo para ceder o Maracanã, né, e a obrigação da cessão de 7 camarotes, 200 ingressos e influência no cronograma de jogos. Ou seja, olha, vocês pagam aí as despesas, vocês assumem a bronca, se esse negócio der prejuízo, o problema de vocês aí, Fluminense e Flamengo, mas eu continuo mandando. É isso que o governo do Estado quer. Ele quer mandar sem ter nenhum tipo de ônus, só quer os bônus. Né? E adiante, o Rodrigo, eu até destaco aí, ele acrescenta: só que no Diário Oficial de quinta-feira, ou seja, desse dia 15, o governo do Estado publicou uma errata do edital. No texto, informou que o futuro concessionário deve estabelecer anualmente um valor cobrado por aluguel e por quadro móvel usado no estádio, e determinou que o valor cobrado de forma isonômica de qualquer um dos clubes de futebol do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, o valor deve ser igual para todo mundo. Né? E aí ele acrescenta que a regra é diferente da atual concessão provisória. O Flamengo e o Fluminense cobraram um aluguel maior do Vasco, 250 mil, em relação ao que eles pagam pelo uso do Maracanã, que são 90 mil reais. Né? E na disputa judicial, a diretoria vascaína ganhou o direito de jogar no estádio, mas não de pagar o mesmo aluguel. Por quê? Na época, até o Maracanã emitiu uma nota explicando mais ou menos o seguinte: o Fluminense e o Flamengo, quando se lança ali o aluguel no borderô, 90 mil, é para não ficar um 0-0. Por quê? Eles, na verdade, eles não pagam aluguel, eles pagam todas as despesas do estádio, eles bancam o estádio, mas tem que registrar algum valor, então eles colocam 90 mil. Mas o Fluminense e o Flamengo, na verdade, não é que eles paguem o aluguel de 90 mil, eles pagam todas as despesas. Se não tiver público, se a renda for baixa, eles vão ter que bancar o Maracanã do mesmo jeito. E, gente, um estádio desse custa muito dinheiro, mesmo que você não faça jogo nenhum. Porque você tem que fazer manutenção, você tem que pagar os impostos, tem que pagar seguro. Existe um ponto importante, que é aquela cobertura que fizeram para a Copa do Mundo. Demoliram a marquise do Maracanã, que era inclusive tombada, atropelaram e fizeram aquela cobertura do estádio. E ela é de uma espécie de uma lona que tem que ser trocada de tempos em tempos. Se comenta, né, muita gente comenta, pessoas que são da área, digamos assim, né, que daqui a mais ou menos 10 anos você vai ter que trocar. Então uma concessão de 20, 30 anos, daqui a pouco você vai trocar aquele negócio. Vai custar uma grana, quem vai bancar? Fluminense e Flamengo. Aí o Vasco, que joga lá quando quer, ele vai chegar para dividir essa despesa? Vai colaborar? Não vai. Então é muito complexo. Eu acho o seguinte: se o Vasco quer realmente jogar no Maracanã, então divida com o Fluminense e Flamengo ali essa responsabilidade. Mas aí vem um outro problema. Se 3 times jogarem lá, o gramado não aguenta. Então o Maracanã é uma montanha de problemas. É cada vez menos interessante para o Fluminense e para o Flamengo. Então eu acho que cada vez mais a tendência é que o Flamengo e o Fluminense joguem lá como inquilinos, seja lá qual for o gestor, provisoriamente os dois por mais um tempo, esticando essa coisa, ou o Estado, ou um terceiro. Né? E o nosso Gabriel Paparazzo Rubro-Negro publicou também hoje informações, trouxe informações no seu canal, né? Dizendo o seguinte: que o Flamengo vai vender cadeiras, né, para o seu novo estádio, já tem ideia de como vender as cadeiras cativas, né, por preços até significativos, né, e que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, está correndo para agilizar a compra do terreno e pretende criar ali uma estrutura com shopping, com outras atrações, uma espécie de uma cidade do Flamengo ali, naquela região ali, próxima à rodoviária, né, onde o Flamengo deverá construir seu estádio. Pelo menos essa é a intenção ali na região do gasômetro, né, que é pertinho da rodoviária Novo Rio. Né, mas ainda sem datas, prazos, nada, ainda é uma ideia, digamos, meio que embrionária, né, algo que ainda vai ter que ser desenvolvido. Mas o Paparazzo traz a informação também nessa sexta-feira de que a coisa está andando, que os planos vão avançando, tá? Embora ainda seja uma ideia inicial. E de fato, né, já vem sendo amplamente discutido há algum tempo, e esse é o local a priori escolhido.
Então, a tendência mesmo com essa mudança no edital é o Flamengo ter que partir para o seu estádio. Vai ficar cada vez mais difícil pensar no Maracanã. Que é mais ou menos o seguinte, alguém vai e aluga para você uma casa durante um longo período. Mas se porventura essa pessoa quiser hospedar um amigo, um parente, nessa casa que alugou para você, olha, separa aquele quarto lá que o fulano vai ficar lá esse final de semana. Se o cara que estiver passando quiser usar o banheiro, olha, quero usar o banheiro, vai entrar. Quer dizer, você não tem domínio, você aluga, mas você paga o aluguel, né? Mas você não é o dono da casa. O dono é o proprietário. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Realmente a concessão do Maracanã é muito polêmica. Repito, é algo construído com dinheiro público. Não deveria existir esse estádio. Deveria ter lá o antigo Maracanã, o original. Mas já que fizeram, o que você vai fazer com isso? O Estado vai assumir a bronca? Ou vai repassar Fluminense e Flamengo? Aí Fluminense e Flamengo não tem poderes? Que sentido há em você assumir uma bronca dessa por décadas se você não tem poderes sobre o estádio? Enfim, lembrando mais uma vez que esse vídeo tem o patrocínio do Speech, faça o download do aplicativo e entra na nossa comunidade. Os dois links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, a comunidade, a minha comunidade, que é a Central Sem Apito. E você viu passando também ao longo do meu comentário aqui várias artes chamando para o nosso canal de cortes, onde você deve fazer a inscrição para acessar o melhor de nossas lives. Também aqui embaixo você encontra o link para nosso clube de membros. Ainda nesse mês de setembro teremos a live dos membros, que ela acontece mensalmente, e aí de setembro ainda vai acontecer nessa segunda quinzena, que está começando. Você encontra também o link para o meu blog do All Sport, encontra também o link para o nosso curso online de jornalismo esportivo e Use 360 com canecas e camisetas do canal, da Leve Soft Open, produtos promocionais do canal. Você pode usar o cupom Mauro para conseguir fazer uma compra com desconto. São bem legais as camisetas, tem os nossos bordões também, as nossas canecas lá no Use 360. É a maneira de você apoiar o youtube.com/MauroCetro e tirar uma onda aí com uma caneca bacana, uma camiseta maneira lá do Use 360, na nossa parceria aí, divulgando o canal com esses produtos. E nesse domingo teremos duas lives, tá? A primeira, às 15 para as 3 da tarde. Aí tem o Fla-Flu 4 da tarde. 15 para as 3 até 15 para as 4 a live. 4 horas a bola rola, lá pelas 6 e pouquinho, depois que terminar o jogo do Maracanã, estaremos aqui mais uma live. Duas lives, uma pré-jogo e outra pós-jogo, para falar de Fluminense, Flamengo, Flamengo e Fluminense, jogo pelo Campeonato Brasileiro de 2022. É isso e saudações.